Muito bem, estamos iniciando aqui a nossa transmissão. Já abrindo aqui a live para receber os irmãos. Boa noite, irmão Maurício. Os irmãos chegando, Deus abençoe a todos. Adilson, como é que tá? Dona Miriam, irmã Fran, sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui para participar deste tempo de pregação da palavra. Tem sido um aprendizado para mim. A Débora, oi amor. Para mim, para irmão Newton, seja bem-vindo, Deus abençoe. Um desafio para mim fazer essas transmissões, é tudo novo. Tem sido um aprendizado e eu espero que as mensagens sejam uma bênção na vida de vocês, que Deus fale aos seus corações e ajude a todos nesses dias de isolamento que estamos vivendo, de muitas dúvidas, receios, preocupações. Mas a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é a nossa luz, é o nosso consolo, é a nossa força, tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que iniciamos há algumas semanas na Igreja Batista Nova Esperança, aqui em Piuí. Na primeira carta de João, nós começamos um estudo ali, uma série de mensagens, e hoje nós chegamos ao capítulo 2 e vamos introduzir o capítulo 2, os 2 primeiros versículos, tá bom? Então, fique bem atento, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, deixe o Senhor falar com você, escute a voz de Deus e vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe a nossa mensagem, abençoe o nosso tempo aqui, que Deus abra nosso entendimento e nos capacite a ouvir a sua palavra e a sermos fortalecidos. Vamos pedir a graça e a misericórdia do Senhor. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pelo dia que nos deu, pela Tua graça que nos sustenta, Tua misericórdia, e muito obrigado por Teu amor infinito, que mandou o Seu Filho Jesus para nos salvar. Obrigado porque temos um recurso, ó Deus, para estarmos conectados uns aos outros, mesmo distante fisicamente. Sabemos que não é o ideal, mas agradecemos ao Senhor porque temos esta possibilidade. Neste momento eu coloco a vida de todos os irmãos, amigos que estão ouvindo aqui a mensagem, para que o Senhor fale ao coração de cada um, que o Senhor abra o nosso entendimento e pelo Teu Santo Espírito sejamos fortalecidos na fé, consolados e animados, ó Deus, para servir ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Se porventura algum ouvinte ainda não tem Cristo como Salvador, que venha nesta noite a se arrepender dos pecados e crer em Jesus como seu Salvador. E que cada salvo seja fortalecido na fé, pois nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Por favor, Senhor, fale conosco, abra nosso entendimento, cuide da nossa vida, da nossa saúde, nos proteja de todo mal. E abençoe todas as igrejas que neste momento também estão assim reunidas online, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar agora a pregação. Em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então eu estarei lendo o texto agora. Se você está com a sua Bíblia, pode acompanhar, tá bom? E depois nós vamos ouvir a explicação desta passagem e vamos ver o que Deus tem a nos dizer neste texto. Lembrando que nós já iniciamos uma série de mensagens em 1 João e já vimos o primeiro capítulo. E hoje estamos no capítulo 2. Então, 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo João escreveu o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, aqui em 1 João, capítulo 2, o apóstolo João está falando da nossa luta contra o pecado. E vamos pensar o seguinte: nós somos pecadores, nós lutamos com o pecado diariamente. Nós temos uma batalha contra a nossa carne, a nossa velha natureza. Nós enfrentamos essa dificuldade, a gente quer servir a Deus, quer fazer o certo, e às vezes tropeçamos, caímos, cometemos pecados, nos afastamos de Deus.
nós enfrentamos uma luta diária contra o pecado nosso e o dos outros. E é uma batalha terrível e mortal. Nós lutamos e sofremos também com as consequências do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz dor, traz sofrimento, traz tristeza. Então, algumas pessoas hoje em dia ainda afirmam o seguinte, até algumas igrejas, que o salvo não peca. Que aquela pessoa que crê em Jesus não peca mais, ela está livre do pecado e da natureza pecaminosa. Mas esta é uma doutrina antibíblica. Outras pessoas, por outro lado, não se importam com o pecado. Trata como se fosse brincadeira, uma coisa qualquer, uma opção, uma escolha, algo sem importância. E alguns vão além disso e se entregam totalmente ao pecado, vivendo uma vida nas trevas, uma vida fundada em tudo que não agrada a Deus e em tudo que é errado. Então tem vários pensamentos relativos ao pecado no mundo e nas igrejas. Então nós temos que nos voltar para a palavra de Deus para ver o que a Bíblia fala sobre o pecado e sobre como lidar com ele. É justamente isso que João está falando, porque todos estes pensamentos, irmãos, estavam naquela época também. Pensamentos equivocados, doutrinas heréticas, erradas, que os gnósticos, que era um grupo religioso que misturava o judaísmo, o cristianismo, a filosofia grega, estava trazendo para dentro da igreja e estava atormentando a igreja. Estava confundindo os irmãos, assustando, criando dúvidas. Pessoas estavam se afastando da igreja, alguns se entregando ao pecado, outros não estavam entendendo mais nada, achando que pecado não era real, porque os gnósticos pregavam, dentre tantas coisas, essas doutrinas erradas sobre o pecado. Então o apóstolo João, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, ele se dirige aos seus ouvintes como filhinhos. Lembra, João já era um senhor idoso, muito amoroso, muito carinhoso. Então ele chama os seus ouvintes de filhinhos, ele se considerava o pai espiritual daqueles irmãos. E com todo o amor, com todo o carinho, ele se dirige então àqueles irmãos e a nós, dizendo que o alvo da nossa vida como crentes, como filhos de Deus, deve ser o de não pecar. Irmãos, gravem isto. O alvo da nossa vida como filhos de Deus deve ser o de não pecar. Nós devemos buscar uma vida sem pecado. Nós devemos tentar viver sem pecar. Ah, pastor, mas é impossível, eu não dou conta, não tem como não pecar. Mas deve ser o nosso alvo de vida. Ele começa o texto dizendo, filhinhos meus, coisas vos escrevo para que não pequeis. Uma das razões pelas quais ele escreveu o seu livro foi para que os seus ouvintes não pecassem, para que nós não vivêssemos mais no pecado. Então deve ser a nossa busca diária, a nossa luta, o nosso esforço para não viver na prática constante e habitual do pecado. A palavra pequeis aqui no original dá essa ideia de não viver na prática constante do pecado. O nosso alvo de vida deve ser a santidade. Nós devemos orar a Deus, pedir ao Senhor, clamar que Ele nos capacite e tentar fazer o possível para viver uma vida em santidade, uma vida como o Senhor Jesus viveu, uma vida sem pecado, uma vida longe do pecado. Todo o nosso esforço, nossa dedicação, nossa oração. Foi isso que João nos escreveu e este é o desejo de Deus, nosso Pai Celestial. O alvo da nossa vida, como filhos de Deus, como crentes, deve ser o de não pecar. Devemos buscar uma vida sem pecado. E nós vamos fazer isso, irmãos, primeiramente, sabendo que vamos pecar. Parece uma contradição, não é? Nós devemos buscar uma vida sem pecado, mesmo sabendo que vamos pecar. Parece uma contradição, um paradoxo aqui, mas não é. No versículo 1 mesmo, João diz o seguinte, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então é o alvo, é o objetivo. Mas ele continua, ele diz, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele quer que a gente não peque, mas ele sabe que vamos pecar. Ele também era pecador como nós. O seu alvo era a santidade, mas ele sabia suas falhas, ele sabia as nossas. Então ele diz, logo depois de pedir para a gente não pecar, ele diz que vamos pecar. E que quando pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, que é a solução, que é a nossa ajuda. Nós já vamos falar sobre isso. O fato é, mesmo salvos por Cristo, mesmo perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, mesmo sendo redimidos, santificados, justificados, sendo filhos de Deus, nós ainda vamos pecar.
Enquanto estivermos neste mundo, até chegarmos à glória, até chegarmos à presença de Deus, nós, infelizmente, ainda vamos cair, tropeçar, falhar, lutar contra a nossa natureza pecaminosa, contra o pecado. É triste, mas é a realidade. Nós temos que tentar viver uma vida sem pecado, mesmo sabendo que ainda vamos pecar. Contudo, pastor Hernandes Dias Lopes, tratando sobre este assunto, ele disse o seguinte: o pecado na vida do crente, e não um hábito ou uma prática. Escutem mais uma vez. O pecado na vida do crente deve ser um acidente e não um hábito ou uma prática. E ele está certo. Nós temos que buscar viver uma vida em santidade, sabendo que vamos pecar, mas não nos entregando ao pecado. Não vivendo na prática constante do pecado. Não tendo o costume. Tem que ser, quando acontecer um acidente, uma queda, um tropeço, e não o normal da nossa vida. Tem que ser a exceção e não a regra. O crente foi lavado pelo sangue de Cristo, tirado do pecado, remido do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Vamos pecar, mas não deve ser a regra, e sim a exceção, um acidente. E mesmo cientes da nossa imperfeição e das quedas e falhas que virão em nossa jornada cristã aqui neste mundo, nós temos que olhar para Cristo, irmão. Fixar nossos olhos no Senhor Jesus Cristo e nos esforçar ao máximo para não pecar. Deve ser o meu alvo de vida, o seu alvo de vida, o nosso alvo de vida como crentes. O alvo de não pecar, de não cair, de não fazer aquilo que desagrada ao Senhor, que é contra a sua santidade e a sua palavra. E na dependência do Espírito Santo, nós vivemos uma vida assim, reta, justa e santa de Deus. Mesmo sabendo que vamos pecar. Mas como exceção, não como regra, como um acidente, não como hábito. O alvo da nossa vida, irmãos, deve ser o de não pecar. Devemos buscar uma vida sem pecado, primeiramente, mesmo sabendo que vamos pecar. E em segundo lugar, nós devemos buscar uma vida sem pecado, sabendo que temos um advogado junto ao Pai. Que maravilha, irmãos. Graças a Deus que João não para ali falando que nós somos pecadores e vamos pecar se todavia alguém pecar. Ele diz que nós temos ajuda. Nós temos auxílio, nós temos alguém que intercede por nós, alguém que se importa conosco, que é um advogado perfeito, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E nesse advogado nós podemos confiar. Irmãos, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra a carne, contra as trevas, diante das tristes quedas que virão, dos sofrimentos que virão, das consequências dos nossos pecados, nós temos um advogado, alguém que nos defende diante de Deus, das acusações do nosso inimigo, alguém que nos Pai, e é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele é o advogado dos salvos e ele é o advogado perfeito. Nós temos um advogado perfeito que nos defende. João fala que o nosso advogado é Jesus Cristo justo. E Jesus, ele sabe o que a gente passa porque ele se fez homem como nós. Ele é um homem real, uma pessoa real, um personagem histórico, e ele viveu aqui neste mundo e ele foi tentado, ele sabe o que passamos. O autor de Hebreus escreve isso. Exceto o pecado, tudo ele viveu, então ele nos entende, ele nos compreende. E ele pode nos defender diante do Pai. Mas ele não é apenas Jesus, ele é o Cristo. Ele é o Messias de Deus, o Salvador prometido, o enviado do Pai, aquele que foi escolhido, ungido, o divino Salvador. Ele é o Deus encarnado, o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Jesus, o Deus que se fez homem, que nos entende, que é o Salvador prometido. Este é nosso advogado, não é qualquer advogado. Não é o melhor advogado. Ele é falho, ainda é pecador. Ele é o advogado perfeito, Jesus Cristo. O justo, João acrescenta este atributo, esta característica ao nosso Senhor, significa que Jesus ele é perfeito, ele é limpo, ele é santo, ele é correto, ele faz o que é certo, ele não tem falhas, ele não tem erro, ou qualquer tipo de corrupção. Ele é alguém que é totalmente digno de confiança e digno de se apresentar diante do Pai para interceder em favor daqueles que nele creem. Para nós, o termo traduzido aqui como advogado, que nós lemos na nossa Bíblia, um advogado junto ao Pai,
O mais próximo que nós temos é um advogado de defesa nas questões aí judiciais. Alguém que está ali para defender. Mas no original vai além disso. Vai além disso. O termo aqui, advogado, na época que João escreveu, representava alguém que estava ao lado para defender. Alguém que luta para defender, alguém que está ali ao lado, que se importa. E é a mesma palavra que foi usada para se referir ao Espírito Santo, que está ao nosso lado. Significa que Jesus está ao nosso lado para nos defender, para interceder por nós diante do Pai quando nós pecamos. Lembra, Deus é santo, Ele odeia o pecado. Ele é separado do pecado e nós somos pecadores. Quando pecamos, nós ofendemos a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo, nós falhamos, quebramos a comunhão. Mas Jesus é o advogado que intercede por nós. O nosso próprio Salvador é o nosso intercessor diante de Deus. Das acusações do inimigo, das acusações da nossa consciência, das acusações do mundo, a tudo aquilo que nos aflige quando pecamos. Jesus nos defende diante do Pai. Nós devemos lutar, irmãos, para não pecar, o máximo que pudermos. Tentar viver uma vida de santidade, tentar viver uma vida justa, mas sabendo que quando pecarmos, temos Jesus para nos perdoar, para nos purificar. Mas isso, irmãos, jamais, entenda isso, jamais deve ser um pretexto para a gente pecar. Jesus vai me perdoar, então eu vou pecar. Não, está errado, completamente errado. Não tem nada a ver com o que João está dizendo aqui. É pelo contrário, saber que o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, custou a sua vida. Custou o seu sangue derramado na cruz. Custou o seu sacrifício, porque o pecado é algo horrível. E Jesus precisou morrer por nós. Então jamais saber que Ele está intercedendo em nosso favor é justificativa para pecarmos. Pelo contrário, é motivação para vivermos ainda mais em santidade, em pureza, uma vida longe do pecado, afastado de tudo que não agrada ao Senhor. Nós devemos ter como alvo de vida não pecar. Devemos buscar uma vida sem pecado. Primeiramente, mesmo sabendo que vamos pecar. Em segundo lugar, sabendo que temos um advogado junto ao Pai, Jesus, que intercede em nosso favor, que nos defende diante do Pai. E em terceiro lugar, sabendo que Jesus, o nosso advogado, é também a propiciação pelos nossos pecados. Nós devemos viver uma vida sem pecado, procurar viver uma vida sem pecado, sabendo que Jesus, o nosso advogado, é também a propiciação pelos nossos pecados. Vamos ler novamente o versículo 2, e ele diz assim, continuando, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, olha que interessante, Jesus, Ele não é apenas o nosso advogado diante do Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa salvação. Ele não é apenas nosso advogado, é o nosso Salvador, é a nossa salvação, a salvação do pecado, a salvação da morte, a salvação do inferno. A nossa salvação é Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz, que nos substituiu, pagou o preço que nós merecíamos, que derramou seu sangue em nosso favor. Quando João fala aqui que ele é a propiciação, esta palavra, muito usada no Antigo Testamento, lembra que no Antigo Testamento tinha o propiciatório, um lugar lá no tabernáculo, no templo, que envolvia os sacrifícios, o sangue. A palavra propiciação significa apaziguamento, satisfação, ou seja, Jesus é o que satisfaz a justiça e a ira de Deus. A ira santa contra o pecado, a justiça de Deus que tem que condenar o pecado, é satisfeita em Jesus, é apaziguada em Jesus. Irmãos, o que João está nos dizendo aqui é que o sacrifício de Jesus na cruz, sua morte, foi suficiente para satisfazer a justiça e a ira e a santidade de Deus. Por isso ele pode nos defender, por isso ele pode nos salvar, porque o sacrifício dele na cruz é suficiente para satisfazer as exigências da justiça, da santidade, do Deus que é puro, que é justo, que é santo e que se ira contra o pecado. Temos que entender, irmãos, que o nosso pecado é algo tão sério, mas tão sério, que o Filho de Deus precisou morrer na cruz para pagá-lo. É algo tão ruim, tão horrível, que o Deus encarnado precisou derramar o seu sangue, precisou carregar nossos pecados. Nosso pecado não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é algo para tratarmos de qualquer maneira. Sem o sacrifício de Cristo,
por causa dos nossos pecados, estaríamos condenados para sempre, separados de Deus por toda a eternidade, sem esperança alguma de salvação, completamente perdidos. Mas o sacrifício de Cristo satisfez a justiça e a ira de Deus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, aquilo que acalma a Deus, que apazigua a Deus, que satisfaz a pessoa do Senhor. Por causa disso, por ser nossa propiciação, Jesus pode nos defender e Ele mesmo é a defesa. Entenda isso, Ele é nosso advogado, mas Ele não nos defende falando, Deus, coitadinho deles, olha lá como ele é fraquinho, não. Ele nos defende baseado no que Ele fez, em quem Ele é e no sacrifício dele na cruz. O nosso perdão, nossa salvação e a nossa purificação diária dos pecados, quando confessamos a Deus, a nossa justificação, baseiam-se somente no sacrifício de Cristo, nos méritos de Cristo, e jamais nos nossos. Nós não temos méritos, nós não merecemos nada, não temos nada a oferecer a Deus, mas Jesus ofereceu tudo, e todo o nosso perdão está baseado na pessoa e na obra dele. E olha que interessante, ele diz que ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Irmãos, toda e qualquer pessoa na face da terra, em qualquer lugar, que se arrepender dos pecados e confiar em Jesus, ela é perdoada dos seus pecados. Toda pessoa em qualquer lugar, sem exceção, que confiar em Jesus, ela vai desfrutar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da salvação que Ele oferece por meio do seu Filho Jesus. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar e salvar toda pessoa que nele crê. Isso é maravilhoso. Há esperança para há perdão e purificação e salvação para todo e qualquer pecador que se arrependa e que creia em Jesus, confiando no que Ele fez na cruz e confiando que Ele é suficiente, que Ele é o único que pode salvar. E quando o pecador se arrepende e crê, é salvo, é perdoado dos seus pecados. E aquele que já é salvo quando peca e se arrepende olhando para Cristo, é perdoado, é purificado. É isso que João falou no capítulo anterior, no versículo 9, tão conhecido, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós temos consciência do quanto custou nossa salvação, o nosso perdão, a nossa justificação, quando nós temos consciência de tudo que Jesus fez, do quanto custou para Ele, isso nos ajuda a viver uma vida mais santa, irmãos. A vencer o pecado, a nos afastarmos do pecado, a buscar este alvo que Deus tem para nós, que João tão carinhosamente colocou aqui para a gente não pecar, para a gente tentar não pecar, para tentarmos viver uma vida santa. Quanto mais entendemos o que Cristo fez e o quanto custou a nossa salvação para Ele, nos aproxima dele e nos afasta do que não agrada a Deus, daquilo que é errado. Nós devemos buscar uma vida sem pecado. O alvo da nossa vida, irmãos, deve ser o de não pecar, mesmo sabendo que vamos pecar, mas como acidente, não como regra. Nós temos que buscar uma vida de santidade, uma vida sem pecado, sabendo que temos um advogado junto ao Pai, que por causa dos seus méritos, do seu caráter, de quem Ele é, vai nos defender quando pecarmos. E nós devemos buscar uma vida sem pecado. Nosso advogado é também a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa salvação. Eu quero terminar, irmãos, dizendo o seguinte: Jesus, Ele é um advogado perfeito. Aqui na terra tem bons advogados, mas nós sabemos que são falhos, são seres humanos, são pecadores. E muitas vezes eles não estão defendendo a pessoa porque é o certo, mas porque é o trabalho deles. Então não é nesse contexto que João está dizendo: Jesus nos defende porque Ele é o nosso Salvador. Porque Ele nos ama e com o seu sangue nos comprou na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue para nos salvar, Ele nos libertou das trevas, do pecado. Por causa disso o Pai nos adotou como seus filhos, e agora quando nós tropeçamos, quando nós caímos, quando nós falhamos, Ele nos defende diante do Pai. E nos capacita, Ele nos levanta por sua graça. E nos capacita a andar em santidade. Ele é o advogado e sempre. Ele é um advogado que nunca falha, um advogado que está sempre disponível, não é caro. É de graça. O perdão, a salvação, a defesa e o amor de Jesus é gratuito. Não custa nada para ninguém, porque já custou tudo para Ele. Custou sua vida, seu sangue. Ele morreu na cruz em nosso favor.
para nós não custa nada, porque para ele custou tudo, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E a salvação e a defesa quando pecarmos, quando caímos. Jesus está disponível agora, ele estará até o dia da sua volta. Nós vivemos dias que nos indicam que nos aproximamos do fim. Muitas coisas estão acontecendo no mundo, caminhando para o final. Jesus em breve voltará para buscar aqueles que ele salvou, aqueles que ele comprou com o seu sangue. Você já é lavado pelo sangue de Jesus? Você já foi perdoado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus já é a sua propiciação, o seu advogado, o seu salvador, sua salvação. Se você estiver ouvindo e ainda não tem Cristo como seu salvador, hoje Deus está te dando uma oportunidade. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele é suficiente, Ele está disponível, a salvação é de graça. Ele já pagou o preço, basta crer, basta receber. E para vocês, irmãos, que já são salvos, que já confiam em Cristo, mas têm lutado com o pecado, têm falhado, têm caído, têm vivido essa luta, essa batalha da vida cristã, olhe para Cristo também, olhe para a cruz, confie nele, descanse nele, busque nele o perdão, a purificação e a libertação dos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é o Salvador. Irmãos, nosso pecado é algo horrível. Pecado não é brincadeira. E eu termino com este desafio, que entendamos que o pecado é contra Deus, é prejudicial, é destrutivo, é horrível e leva à morte. No final ele leva à morte. Não devemos tratar o pecado como uma opção, como uma escolha, como uma brincadeira, como algo qualquer. A vida de Cristo custou seu sangue. E é algo muito sério. É algo muito sério. Graças a Deus, como o apóstolo Paulo falou, que Cristo nos dá a vitória. Graças a Deus, pois sem ele estaríamos perdidos. Vamos ouvir o que o apóstolo João nos disse aqui. E vamos procurar viver uma vida santa, uma vida longe do pecado. Procurar viver tendo como alvo não pecar. Este é o alvo de Deus para mim, é o alvo de Deus para você, é o alvo de Deus para cada salvo. Mesmo sabendo das quedas que virão, um dia tudo isso vai acabar, quando o nosso Salvador voltar em glória para nos buscar e nos levar ao céu. Se você não tem Jesus, confie nele. E a todos que já creem, descansem nele e busquem nele diariamente o perdão e a capacidade para viver uma vida em santidade. Eu desejo as mais ricas bênçãos de Deus para todos. Vamos orar uns pelos outros e buscar fielmente uma vida de santidade, uma vida como a de Cristo, uma vida longe do pecado. O alvo de Deus para nós, e o nosso alvo deve ser o de não pecar, mesmo sabendo que vamos tropeçar de vez em quando, sabendo que temos um advogado perfeito junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo, e sabendo que ele, Jesus, é a propiciação. Confie nele. Jesus é nosso Salvador. Ele é a nossa salvação. Tenham todos uma boa noite. Deus os abençoe. No próximo domingo, se ainda estivermos em quarentena, vamos continuar o capítulo 2 de 1 João. Uma boa noite a todos. Deus os abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela mensagem que ouvimos. Tenha misericórdia de nós. E pelo teu Santo Espírito e pelos méritos de Cristo Jesus, ajude-nos a não pecarmos, a vivermos uma vida justa, santa e limpa, perto do Senhor e longe de todo o mal. Ajude os irmãos que estão lutando com seus pecados, com suas fraquezas, com suas falhas. Que pela tua misericórdia, ó Deus, consigam vencer. Perdoe-nos, ó Deus, por todos os erros que temos cometido contra o Senhor, contra a tua santa palavra. Ajude-nos a viver uma vida reta nos teus santos caminhos, em obediência à sua palavra. E obrigado porque o Senhor nos mandou Jesus. Sem ele estaríamos perdidos. É totalmente nele que nós buscamos o nosso perdão e pedimos a tua ajuda e a tua misericórdia. Rogamos pela salvação daqueles que não conhecem ao Senhor. E ajuda a todos nós nesses dias de isolamento. A proteção, ó Deus, de todo o mal. E o fim para essa doença que assola o nosso mundo nesses dias. Nos dê uma boa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela atenção. Espero que a mensagem tenha sido uma bênção para vocês.
coloco-me à disposição para ajudar, pode deixar uma mensagem aí depois, tá bom? Tenham todos uma boa noite. Deus os abençoe pela graça de Deus, por meio de Jesus. Vamos viver uma vida santa, longe do pecado até a volta do nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos.